Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março. A igreja celebra a festa de São Patrício, grande missionário da Irlanda. E ele viveu de 380 a 461. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, para tentá-lo: Mestre, qual é o primeiro dos mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro e maior mandamento é este: Ouve, ó Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás ao próximo como a si mesmo. Nisso consiste toda a lei e os profetas, e não há mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, respondestes muito bem, porque amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios, porque há somente um único e Senhor Deus. Jesus disse àquele homem: Muito bem, você não está longe do reino dos céus. E a partir daquele momento, não quiseram mais fazer nenhuma pergunta para Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos encontrar nesses capítulos de Marcos diversas controvérsias de Jesus, contra o sinédrio, contra os escribas, contra os discípulos, contra a multidão. E hoje, então, nós vemos uma pergunta que é feita para tentar Jesus: qual é o maior dos mandamentos? E será feita justamente por um escriba da lei. E Jesus vai dizer, vai pegar um livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, chamado Shema, que é uma oração dos judeus, e que eles deveriam fazer esta oração diversas vezes ao dia. Escuta, Israel, há um só Deus. Por isso deverás amá-lo de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento e de toda a alma. Mas Jesus também vai somar a esse texto um texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, do amor ao próximo. E Jesus liga então para esse escriba o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque não dá para existir piedade sem justiça. Como não dá para acontecer também o culto sem a ética. E como não dá também para acontecer uma religião sem a caridade. Assim, Jesus une esses dois textos bíblicos para dizer àquele escriba que toda a lei se resume nesses dois preceitos, duas facetas do mesmo mandamento, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esta palavra deve ainda hoje fecundar o coração de toda a igreja. E quando na campanha da fraternidade nós tomamos esse ponto de referência, fraternidade e fome, e dai-lhes vós mesmos de comer, nós estamos simplesmente convocando os crentes católicos para mergulharmos no espírito da nossa fé, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Caso contrário, nós podemos edificar uma vida de fé totalmente estranha ao mundo, numa expressão de fé que não converte e não traz também credibilidade, como aquela história daquele palhaço que, após fazer tantas palhaçadas, levando as pessoas aos risos profundos, de repente ele teve que entrar em cena de novo, vestido ainda de palhaço, porque o circo estava pegando fogo, e ele anunciava: corram, protejam, porque o circo está pegando fogo. Mas ninguém acreditava na palavra dele, ninguém dava crédito. Assim também, quando nós edificamos uma religião e dizemos que amamos a Deus, mas não amamos ao próximo, e somos violentos, e somos cruéis, e somos desonestos, nós também seremos como esse palhaço, que mesmo vestidos com as nossas vestes religiosas,
mesmo carregando os nossos símbolos religiosos, as pessoas não darão credibilidade à nossa palavra. O que tira o crédito da nossa palavra, ou a credibilidade da nossa palavra, não são as nossas fraquezas humanas. Quando nós as tomamos posse delas e procuramos conversão, mas é justamente quando nós edificamos uma estrutura de fé e toda uma fé totalmente centrada, aprisionada e distante da vida das pessoas. Por isso, Jesus vai dizer que o amor a Deus e o amor ao próximo é a síntese de toda a lei e dos profetas. E para que nós venhamos a dar credibilidade de que Cristo é o Salvador, o Cristo de Deus enviado ao mundo, Jesus vai dizer então para os discípulos da primeira hora, como dizem também para mim e para você. É preciso amar a Deus, mas também amar ao próximo. E São João vai nos recordar: quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que vê, é um grande mentiroso. A fé cristã não é uma fé de bonecos de vitrine, de shopping center, para estar sempre limpinhos, arrumadinhos. Mas a fé cristã sempre foi e sempre será uma inserção de homens e mulheres crentes no mundo, que ao experimentarem a força do amor de Deus, são capazes também de regar o mundo com um amor, com uma compaixão, porque assim foi o Senhor. E Jesus vai dizer para aquele escriba: você não está longe do reino dos céus. Porque todo aquele e toda aquela que, mesmo não estando no nosso grupo, mesmo que não se congreguem no nosso redil, mas que fazem a vontade do Pai que está nos céus, Jesus vai dizer: este homem e esta mulher é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje, quando Jesus sintetiza toda a lei e os profetas nesse mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, primeiro a pessoa tem que amar a si mesma. Primeiro a pessoa precisa se amar, porque assim que ela se sente amada por Deus e ela também se ama, então ela será capaz de regar o mundo com amor. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a progredirmos nesse tempo quaresmal, a, como diz a primeira leitura de hoje, a voltarmos ao Senhor, a retornarmos ao Senhor, para que nós não venhamos perdê-lo de vista e para que assim nós não nos destruamos. Mas para ter credibilidade, a nossa fé então precisa ser sustentada nessa dupla faceta do mesmo mandamento: o amor a Deus e o amor ao próximo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Das 2 horas até as 20 horas será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde. Paz e bem.